Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leonardo Michele Schmidt, médico reumatologista que atua com ultrassonografia em reumatologia já há vários anos. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre alguns cuidados que a gente deve ter na hora de interpretar o Power Doppler, tá? Alguns cuidados básicos aí, algumas armadilhas que a gente pode ter, tá? Bom, primeiramente é importante você fazer um ajuste adequado desse Power Doppler, né, na hora de fazer os exames de avaliação reumatológica, de avaliação de artrite, né? Então, tem alguns parâmetros que a gente procura deixar já ajustado, né, de forma que a gente consiga ter um Power Doppler adequado, né, sem nenhum erro, né, sem minimizar esse Doppler, né, ou sem também ter ocorrência de artefatos, né, para que esse Doppler realmente seja um Doppler real, né. Então, primeiramente, a gente deixa o PRF, né, no valor entre 0,5 e 1 kHz, né, ou 500 e 1000 Hz, né, depende do aparelho, tá, em média de 0,7 kHz ou 700, 750 Hz, né? O filtro de parede baixo, né? A frequência do Doppler, né? No caso, né, na maioria das avaliações que a gente faz, a gente vai estar estudando estruturas superficiais, com mão, punho, então a gente vai deixar essa frequência, né, o mais alto que a gente puder ali, né, em média entre 6 a 12, em torno de 8, em média, megahertz, a frequência do Doppler, né, que é essa frequência que a gente vê aqui em cima, aqui nesse exemplo, tá? E o ganho de color, né, o ganho do color Doppler, a gente vai usar, vai deixar ele, né, até sumir os últimos artefatos, né, aqui, nesse caso, que é artefatos que a gente vai ver embaixo aqui da superfície óssea, né, a gente vai aumentar esse ganho do Doppler para um número bem alto, né, e vai reduzindo, né, vai começar a aparecer artefatos na hora que a gente vai aumentar ele, vai reduzir gradativamente até que a gente não tenha mais esses artefatos aqui embaixo. Esse vai ser o ponto ideal. Então, aqui um exemplo, a gente saturou lá em 100%, né, o ganho do Doppler foi reduzindo, né, até que sumissem os últimos artefatos aqui embaixo da superfície óssea. Isso aqui é uma avaliação de punho, né, um punho longitudinal, né, região radiocarpal e intercarpal. Então, aqui nesse ponto aqui de 76%, neste exemplo, foi o ponto ideal de ajuste do Power Doppler. Tá? Então, esse é o primeiro parâmetro, esses são os primeiros parâmetros que a gente deve tomar cuidado na hora de realizar um estudo com o Power Doppler nas doenças reumáticas, tá? Outro cuidado importante é não fazer compressão, tá? Não comprimir demais ou, preferencialmente, colocar bastante gel, né? Na hora de fazer o estudo com Power Doppler, né? Deixar a mão bem parada, né? Para não ter artefato de movimento. O paciente também deve estar numa posição que ele não se movimente, tá? E não comprimir demais o transdutor, porque senão você vai colabar esses pequenos vasinhos aqui que estão captando, né, os sinais de atividade inflamatória, que são sinais de vasos sanguíneos de neoangiogênese com fluxo sanguíneo lento. Tá? Então, se a gente comprimir aqui, a gente vai acabar perdendo, né, esses sinais de Power Doppler. Né? Então, sempre colocar bastante gel, né, e não comprimir as estruturas, né, que a gente vai estar avaliando. Um outro achado importante, aqui um exemplo também, um punho, né, um paciente que não tinha sinovite na escala de cinza, e quando a gente ligou o Power Doppler, a gente notou aqui que tinha um sinal de um vaso aqui, ó, bem na região dorsal do semilunar. Tá? Isso aqui é um vaso nutrício, né, um vaso que entra, né, ele adentra ali, tá, transfixa a superfície óssea, né? Então é muito comum a gente encontrar esse vaso aqui no semilunar, tá, na hora de realizar os exames de protocolo de mão, de punho, né? Então, o paciente não tinha nenhum sinal de sinovite aqui pela escala de cinza, né? E ligando o Doppler, a gente via que tinha esse vaso, né? Que entrava no semilunar, tá? E não era, então, um sinal de processo inflamatório, e sim um achado, né? Normal, tá? Um vaso nutrício, né? Outro cuidado muito importante que a gente vê que o pessoal às vezes confunde, principalmente o pessoal que está começando ainda, realizar, né, o Power Doppler nessas estruturas superficiais e captar vasos, tá? Então aqui um paciente tinha uma osteoartrite de interfalangiana proximal, né? Esse paciente
tinha, né, um processo inflamatório realmente na face dorsal, tá? Uma sinovite com derrame, e aqui a gente via, né, algumas veias, né, vasos sanguíneos na região de subcutâneo, tá? Então isso, se a gente ligar o Doppler, vai captar, né, esse fluxo ali venoso, né, um fluxo lento, né? Então nota essas bolinhas aqui são veias, né? Então isso é captado pelo Doppler, né? Aqui é o derrame. Então, aqui um outro exemplo, né, uma quarta articulação interfalangeal proximal, paciente com osteófitos, derrame e um pouquinho de hipertrofia sinovial também. Então, o Doppler ele não era captado aqui no interior, né? A área de interesse é essa área aqui da sinovial, né? Se a gente captar Doppler fora daqui, no subcutâneo, né? Então não é um Doppler real. Tá? Ou seja, é um Doppler que está captando vasos, né? Não é um Doppler que está fazendo captação de sinais inflamatórios dentro da sinóvia, né? A sinóvia está aqui, o derrame está aqui no meio, então é um vaso que está no subcutâneo, tá? Então aqui, né, é bem comum isso a gente encontrar, né, nessas variações de interfalangianos proximais, interfalangianos distais, esses pequenos vasinhos aqui, né? Nota com bastante gel, a gente não faz compressão, a gente consegue ver já na própria escala de cinza também ligando o Doppler, a gente capta esses pequenos vasos, né? A maioria deles são vasos venosos, né? Então a gente tem uma captação ao Doppler, tá? Anotem aqui todas essa área mais serpinginosa, né, e hipoecogênica, que são vasos, né? São veias, pequenas veias ali no subcutâneo, então não devemos confundir isso com sinais de Power Doppler intraarticular, tá? Então é importante diferenciar essa localização desses vasos aqui para não achar que o paciente está com sinal ao Power Doppler. Aqui a paciente realmente tinha um processo inflamatório secundário à osteoartrite, né? Então tinha um pouquinho de hipertrofia, tinha um pouco de derrame, mas a captação do Power Doppler era de vasos, não era intrasinovial. Outra dica interessante, né, com relação ao Power Doppler é com relação ao horário, né? Será que existe um horário melhor para realizar o exame de ultrassom com Power Doppler, né? Então parece que sim, né? Nas doenças reumáticas inflamatórias, como a artrite reumatoide, por exemplo, né, a gente tem uma probabilidade maior e melhor de captar esses sinais ao Power Doppler nos períodos da manhã. Então, os sinais ao Doppler parece que também seguem um ritmo circadiano, assim como a doença também segue esse ritmo, né? A gente sabe que os pacientes sentem mais dor e rigidez, né, no período da manhã, no período matinal, tá? Então, esse estudo mostrou aqui que existia uma variação de captação de sinais ao Power Doppler, né, durante as horas do dia, né? E isso predominava, né, nos períodos da manhã, tá? Então, essas dicas que eu gostaria de passar para vocês, eu convido a todos para seguir as minhas páginas nas redes sociais, né, no Instagram, @ultrassomreumato, no Facebook também, @ultrassomreumato, e o canal do YouTube, Ultrassom em Reumatologia, né? Então, se vocês estão assistindo aí no YouTube esse vídeo, né, curtam, compartilhem. É importante seguir o canal e também assinar o sino de notificações que fica ali no cantinho, tá? Para que vocês possam receber, né, os vídeos aí quando a gente postar, tá? E se estiver no Instagram também, curta, compartilhe, salve, né, esse vídeo para assistir depois e encaminhe também para seus colegas que, porventura, vocês achem que irão se beneficiar com esse material que a gente postou, tá, ok? Um grande abraço.